Assim diz a palavra e assim nós cremos. Aleluia. Versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos ver o que compromete a vitória. Então a gente vem acompanhando aqui a leitura do livro de Josué. Na semana passada, inclusive, nós ministramos aqui sobre a conquista da cidade de Jericó, a travessia do Rio Jordão, quando a nação de Israel atravessou a pé enxuto o Rio Jordão. Amém? E hoje, esse texto do capítulo 7, o versículo 11 que lemos, fala-nos de um fato que aconteceu depois da conquista da grande cidade, a grande batalha de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada na época, a travessia do Jordão também. Os estudiosos, existe uma área de estudo que é chamada geografia bíblica, que é uma parte também da geografia, da arqueologia bíblica, que o Rio Jordão ele era muito mais profundo naquela época, por uma série de motivos, né? Não tem sido feito escavação do leito durante esse tempo, então a tendência com a ação humana, com as civilizações, aí havendo o que se chama de um assoreamento do rio. O leito do rio vai ficando raso. Mas mesmo assim, a parte lá que dá de frente para a cidade de Jericó ainda é muito profunda. Então eles atravessaram ali, eles conquistaram Jericó. E a próxima conquista seria uma cidade muito pequena chamada cidade de Ai. Então Josué manda novamente espias para a cidade de Ai. Os espias vão lá, examinam, veem que a cidade é pequena, eles tinham vindo de uma grande batalha e eles aconselham Josué dizendo, não precisa mandar todo mundo, manda somente 1000 homens armados, que é suficiente para a gente ter a vitória ali. E aqueles homens vão e saem de lá derrotados. De cerca de 35 a 40 homens, a Escritura fala com precisão quantos foram mortos, e os restantes fugiram. E quando eles voltam, Josué vai clamar. Josué pega consigo alguns homens de fé também e passa um período em oração para entender o que estava acontecendo, para buscar uma resposta. Inclusive ele fala literalmente o que aconteceu, ó Iau. Agora os outros povos da terra prometida virão contra nós. E aí o nosso pai diz para eles não temerem, que o problema é porque havia pecado no meio deles. Porque Iau tinha dado a ordem de quando eles entrassem na cidade de Jericó, eles não tomassem nada para eles. O ouro, a prata iriam ser derretidos e iam fazer parte, iam ser consagrados como utensílios do tabernáculo. E as demais coisas eles não iriam tomar para si. Mas houve um homem que ele pegou, ele cobiçou uma túnica, ele cobiçou vestes, ele cobiçou prata, ele cobiçou vários utensílios de ouro, utensílios preciosos, ele levou e escondeu embaixo da tenda dele. E por causa desse pecado, a nação de Israel estava sendo derrotada. Mas espera aí, não foi um pecado de um homem, porque o texto que a gente leu aqui diz, Israel pecou, falando da nação inteira. Porque aqui está se tratando de comunhão, de relacionamento. Então vejam que o nosso Pai ele não apenas nos olha individualmente, mas Ele nos olha também as pessoas com as quais nós temos comunhão. Nós formamos uma unidade com essas pessoas. E é algo que a gente deve ter muito critério e cuidado, sim. Porque de repente, sem conhecer o que as pessoas estão fazendo, Josué não tinha uma culpa direta. Mas indiretamente, sim. A vida de Josué ficou em risco. Porque houve um pecado entre aqueles que ali estavam, né? Não Cã, perdão, não é Cã, é Acã. Um homem chamado Acã. Então, aqui nesse capítulo 7, nos é descrito isso. Como um povo vitorioso pode ser derrotado. Se você crê no poder da oração, se você ora porque crê, se você crê que para o nosso Pai não há impossíveis em nenhuma das suas obras, por que é que esse povo vitorioso, um povo de príncipes e de princesas, muitas vezes está vivendo como derrotados? É porque existem áreas na nossa vida que nós estamos negociando com o pecado, que nós estamos deixando oculto, esperando que ninguém saiba nem venha ver. Veja, tudo aquilo que aconteceu para a nossa edificação. O que foi que Josué fez? Ele mandou lançar sorte sobre as tribos
sobre os patriarcas e foi caindo. E a tribo que caiu, agora chama os patriarcas. E o patriarca caiu, foi lançando sorte até chegar no nome na casa de Acã. E quando chegou na casa de Acã, lançando sorte, ele mandou os homens irem lá e encontraram lá debaixo, no meio da tenda, debaixo dos tapetes, né, ocultado ali um buraco, onde ele havia escondido aquelas coisas que o nosso pai havia ordenado que ninguém tomasse para si. Eram coisas consagradas a ídolos, a demônios, né? E havia menos motivos, mas principalmente porque o nosso pai deu uma ordem, então ele esperava fidelidade. O pecado é toda transgressão à direção do nosso pai para a nossa vida. Amém? O que é pecado, gente? Qual a definição bíblica de pecado? É toda transgressão da lei do nosso pai. Amém? Vamos dizer? Pecado é toda transgressão da lei do nosso pai. Ele determinou uma direção, seu princípio de verdade e justiça, e o homem desprezou. Então, nesse pecado, a nação inteira estava ali sofrendo. Então, ali essa pequena derrota, ela vem nos mostrar algumas coisas. Primeiro, que não é o tamanho do desafio. Houve uma coisa impossível e eles venceram. E agora uma coisa fácil e eles perderam. Qual a lição que você aprende com isso? Que não é o tamanho do problema para o nosso pai, viu? Eu não sei o tamanho do problema que você está passando. Talvez na sua vida você já tenha vencido coisas até, humanamente falando, impossíveis. Você talvez nem saiba. Você virou páginas na sua vida de coisas que, muito provavelmente, eram impossíveis de serem vencidas. Milagres aconteceram em teu favor. Mas, às vezes, diante de uma coisa simples, de uma coisa aparentemente fácil, você está sendo derrotado. Então, a primeira lição não é o tamanho do problema. Amém? Primeira lição. Mas é a presença do Pai. A nossa vitória, ela não é obtida pelo tamanho do desafio, do problema, da dificuldade que a gente tem de enfrentar. A nossa vitória, ela é definida se o nosso Pai está presente conosco. Por isso Moisés disse, eu não sairei daqui se a tua presença não for conosco. A gente tem que aprender isso, gente. Amém? Então, às vezes, muitas vezes, nós estamos subestimando, é uma coisa muito fácil, eu faço isso todo dia. E daquilo no comércio? E a gente se acha seguro. Eu estou dentro da minha casa, estou seguro. E pode até cair um avião e matar, né? Quando ele nos ensina a orar, livra-nos do mal, é porque tem um poder você pedir para ser livre do mal. Existem coisas que acontecem ou deixam de acontecer quando a igreja ora sim, pessoal. Sim. Mas existem os eternos decretos, e são decretos infalíveis, são decretos que nada podem mudar. É verdade. Mas eu tenho absoluta convicção que na eternidade, nos decretos do nosso Pai, estava também incluso a oração dos seus filhos e filhas. Amém? A nossa oração faz parte da história da salvação, gente. O nosso Pai tem prazer nas nossas orações. Então que a gente, em todo momento, tenha uma vida de comunhão com Ele. E declarou, Israel pecou. O que é pecado também, à luz da Escritura? O pecado é o que nos separa do nosso Pai. Porque Ele nos ama intensamente e porque o pecado é uma injustiça gravíssima contra Ele. Então ele se entristece. O pecado faz separação entre nós e o nosso Pai. Mas eu já estou salvo em alça. Você está salvo. Mas sabe o que acontece? A Escritura diz que o pecado, uma vez consumado, sempre gera a morte. Que morte é essa? Eu pratiquei pecado conscientemente, mas não morri. Estou aqui vivo. Todo mundo aqui já pecou. Inclusive hoje, né? Mas todo mundo está aqui. Então, que morte é essa? Que o pecado, uma vez consumado, sempre gera morte. E que ele entristece o Espírito. Ele chega até a apagar a presença do Espírito. Tem pessoas que estão salvas, mas estão vivendo como se salva não tivesse. Porque a presença do Espírito Santo nessas pessoas está quase que apagada inteiramente. E a presença do Espírito Santo não é manifesta, gente, através de grito. A gente fazer uma reunião aqui barulhenta, saltando, e todo mundo emocionado, e trazer uma banda de louvor, não sei das quantas, né, para cantar bonito, e com uma ministração ao vivo. E haver manifestação de mágica, como tem algumas denominações aí religiosas, né, com mágica, com coisa combinada, com coisa artificial fabricada ali, e as pessoas se maravilhando e se emocionando para poder dizer, Deus está presente aqui. Não é nada disso. A presença dele, você observe, como o profeta revelou, houve um vento forte, mas Ele disse, ali não estava a minha presença. Houveram trovões, mas ali não estava a minha presença. Terremoto, não estava ali a minha presença. Mas quando veio um vento suave, o profeta percebeu a presença. Está na clareza, numa mente consciente, de um viver intencional, de saber que Ele está tratando o teu ser acima de tudo. Amém? Então, muitas vezes, a gente está desejando tanto algo na nossa vida que a gente esquece a quem pertencemos. A gente deseja tanto algo que a gente procura
um Criador como se fosse uma varinha mágica para nos dar o dinheiro que a gente precisa, nos dar a cura que a gente precisa, nos dar a alegria que a gente está desejando, nos dar, sei lá, o melhor carro, o melhor telefone, a melhor roupa, né? Para a gente aparecer para as pessoas que a gente nem conhece. Então as pessoas estão vivendo essa loucura. Mas nós vivemos para servir aquele que nos salvou e fez de nós verdadeiros filhos. Verdadeiros filhos e filhas. Não são filhos falsos. Né? Não são filhos falsos. Essa semana, um rapaz, primeiro ele tirou a vida de uma companheira, de uma parceira. Né? A mulher era uma modelo, uma Miss Brasil, Miss Bahia, ia participar de um campeonato mundial de beleza. Conheceu um rapaz muito rico, um cara novo, 30 e poucos anos. Esse rapaz empurrou ela de um prédio, de um edifício, um apartamento caríssimo ali na Barra, no Rio de Janeiro. E depois ele foi preso no mesmo dia, porque ele mexeu na cena do crime, foi preso, mas ainda ia haver toda a investigação, mas no mesmo dia ele confessou e tirou a própria vida na cadeia. Mas diz a história que aquele rapaz, em cenas de capítulos anteriores, foi na casa do pai dele, e o pai, para se defender, que ele ia matar o pai, teve que dar um tiro nele. E ele foi socorrido para o hospital, pelo próprio pai e tudo, porque ele era uma pessoa assim. Era filho. Então tem pessoas que são religiosos, evangélicos, religiosos, até de carteirinha, religioso, só a cabeça religiosa. Cabeça religiosa. Mas sem vida. Sem unção verdadeira. Sem intimidade com o pai. E pensam na oração também como se fosse uma maneira de manipular o Criador. Oração é relacionamento, gente. Oração é comunhão, intimidade. Não vem de magia, de poder mágico. Ainda que alguém tenha muito poder sobrenatural, os demônios podem provocar isso também. Mas ele está interessado, acima de tudo, no nosso ser. Então, às vezes, nós estamos nos deparando com problemas, com lutas. Quem não tem, né? Quem não tem problemas, lutas e desafios pela frente? Mas o que é que você tem feito deles? Como é que você tem encarado isso aí? Então, no reino do nosso Pai, ele não tolera o pecado. Acã foi condenado ao inferno. Acã, Josué havia dito, aquele com quem tiver o pecado vai ser morto, ele e toda a sua família, por apedrejamento. É só a mente dos mimizentos dos nossos dias não consegue compreender isso. Mas a Escritura estava mostrando não a condenação eterna. Pelo contrário, eles foram promovidos, foi tudo para o céu. Mas ficou uma lição para a nação saber que não poderia andar de mãos dadas com o pecado e obter vitória. E que o pecado sempre gera a morte. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Amém? Estão comigo? Então, aqui, o pecado oculto, ele interrompe o fluxo da presença. Ele interrompeu a bênção que garantia a vitória. E muitas vezes, quando a gente está valorizando mais a vitória e o lucro da vitória e os benefícios da vitória do que a própria presença do Pai, ele permite que a gente vá sozinho. Não, sou filho? Você é filho. Ele vai permitir, vá, você não quer ir sozinho? Vá. Quando chegar lá na frente, você vai ver que deu errado. Porque você é filho. Se não for filho, não vai nem ver. Vai continuar no erro. Lá no livro de Hebreus, nos fala muito claramente e insistentemente sobre isso. E diz que aqueles que estão sem disciplina, a palavra disciplina na Escritura é trazer a mente ao lugar de saúde. Trazer a mente à saúde. Se estáis sem disciplina é porque sois bastardos e não filhos. Porque Iau, ele disciplina aos seus filhos, ele disciplina a quantos ama. Então ele está trazendo a nossa mente à saúde e ele permite, inclusive, agentes externos, agentes adversos. Ele está tratando com a igreja. Nós estamos vivendo tempos maus, gente. Então, a igreja, ela precisa aborrecer o pecado. E não porque eu estou salvo, eu estou seguro, aleluia, você está salvo e seguro. Mas não fique brincando com o pecado, porque você não foi salvo para viver uma vida de pecado. Amém? Amém? Lá em 1 Coríntios 5, versículo 6, diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o pecado, ele está ali oculto, embaixo da massa, mas ele vai contaminar tudo. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, esse pecado oculto, ele será manifesto. E a gente precisa buscar a presença dele, uma vida de unção, de comunhão, de relacionamento, de intimidade. E eu queria fazer uma pergunta importante aqui. Existe algum pecado particular que você não tem confessado, que você não tem pedido a Ele forças para vencer, a graça de vencer? Clame com toda a tua força a graça, que Ele te deu o poder de vencer. Não está em você, não é você brigar contra o pecado, é você pedir a Ele, você se inclinar para as coisas do Espírito. Mas será que existe algum pecado na sua vida
que você está com aquela filosofia Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim sempre, Gabriela. Lembram da música? Então tem crente, Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Esse pecado aqui, não, esse é o meu jeito de ser, é porque eu sou assim mesmo. Não, você precisa ser como ele é. Então clame a ele forças. Não descanse enquanto mudanças verdadeiras não acontecerem. E não desista também. Persevere. A vitória certamente virá para aqueles que o buscam. Amém? Então, a santidade aqui a gente vê que ela não é opcional. Ela não é opção. Aqui no Brasil, especialmente, você vai comprar um carro, né? Capaz de dizer assim, olha, esse carro vem sem pneu. Daqui a pouco até pneu, porque, não, olha, se você é um cliente especial, vou dar um tapete, vou dar um jogo de roda, né? Vou botar um alarme, são coisas que são opcionais. A pessoa está pagando muitas vezes mais aquilo ali, né? Mas não, sou eu que estou dando, porque é opcional. Então tem pessoas que pensam assim sobre a salvação, sobre a vida. A minha vida não, o pecado é uma opção, a santidade é opcional. Eu estou salvo mesmo, então não preciso me consagrar mais, eu não preciso ter uma vida de oração, isso é opcional. Mas não é. Hebreus 12, versículo 14 diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Altíssimo e Alto. Então, todos os salvos, eles estão sim vivendo e buscando a santificação. Amém? Nós, gente, como congregação local, nós vivemos também uma comunhão. E é preciso que a gente tenha essa visão de corpo, que nós andamos como um corpo também. Nós andamos como um corpo. É claro que nós não temos como nem precisamos estar policiando a vida de A, B ou C. Mas é evidentemente que a gente pode estar somando ou subtraindo. A gente pode estar honrando o Evangelho ou desonrando o Evangelho. A gente pode estar construindo junto o ministério ou destruindo o ministério. O apóstolo Paulo fala muito também sobre isso, sobre o ministério, né, que ele tudo fez também pelo ministério. Né, ele orienta os presbíteros, ele orienta a serem zelosos com o ministério. Então nós temos um ministério em comum. E nós devemos entender isso. O ministério que o nosso Pai nos confiou, nós precisamos honrar esse ministério. Amém? Que ele gere em cada um de nós, não somente nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa, estão em algum lugar, viajando, trabalhando, que o nosso Pai desperte o entendimento para que todos que estão conosco estejam honrando ao ministério. Vocês sabem qual foi o erro do capitão do navio que levou Jonas? Não para a cidade de Nínive, mas para Tarsis? Qual foi o erro? Foi só um: vendeu uma passagem para Jonas entrar no barco. E eles tiveram que jogar toda a mercadoria fora, porque o barco ia naufragar. Estavam para começar a jogar pessoas. Quando lançaram também por sorte, encontraram Jonas dormindo lá embaixo. O sono da indiferença, o sono da indolência, o sono do pecado, o sono da desobediência, o sono da falta de envolvimento. Ele estava lá, querendo fugir da presença do Altíssimo. E por causa disso, todas aquelas vidas iam pagar por causa de Jonas que estava ali. Mas ele vai e diz que ele servia ao Altíssimo e ele mesmo dá a solução, né? Podem me jogar ao mar e a tempestade vai se acalmar. E o capitão mandou fazer isso e a tempestade se acalmou. E Jonas foi engolido por um grande peixe, né? Já houveram vários casos relatados, documentados, de baleias que chegaram a engolir, inclusive recentemente, nos Estados Unidos aqui, um homem foi engolido por uma baleia e depois foi vomitado, né? Então, e escapou com vida, né? Então, há histórias assim, que os homens aí ficam tentando negar, mas há hoje fatos que comprovam a veracidade desse texto bíblico também. Mas o fato é que, às vezes, a gente está fazendo amizade com alguém, ou a gente está tendo comunhão com alguém que está prejudicando o nosso avanço, a nossa vitória. Acã teve de ser eliminado do meio do povo. Essa não é uma instrução para a gente matar absolutamente ninguém, né? Houve um período, uma dispensação ali, um momento, e aquilo ali foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação sobre o pecado. Amém? Então, a gente chega aqui à terceira lição de hoje. É que o pecado precisa ser tratado para que haja restauração, transformação e vitória. Então, se na nossa vida, ou entre as pessoas que nós temos comunhão, que nós zelamos por essas pessoas, nós amamos essas pessoas, alguém que está andando em pecado, é preciso haver um posicionamento sério. O profeta Eli, ele foi repreendido e ele foi reprovado por Ial
porque ele tinha filhos que eram também sacerdotes, mas ele permitiu que os seus filhos, quer dizer, ele chegou a conversar com eles, ele chegou a orientar, a dizer que não era assim, mas ele não tomou uma posição que ele poderia tomar, uma posição séria. E porque ele não tomou uma posição séria, ele permitiu. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Quando a nação de Israel vinha oferecer suas ofertas, eles tomavam das ofertas. As pessoas que tinham menos recursos, eles tomavam as ofertas para eles. Eles vinham oferecer ao Altíssimo, mas eles passavam na frente como sacerdotes, né, como filhos de Eli, e tomavam da oferta o melhor para eles, e não ofereciam para Ial. Então chegou a um ponto que a vida do próprio Eli foi abreviada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço, a vida dele foi abreviada. Os filhos dele foram mortos também trágicas, consequência de um pecado não tratado. Então o pecado precisa haver arrependimento, restauração, e a vitória vem também. Então muitas vezes a vitória não virá enquanto, não é sempre, viu? Às vezes faz parte da luta mesmo, mas muitas vezes existem pecados que não estão sendo tratados na nossa vida ou entre as pessoas que nós podemos e devemos zelar por elas. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar, para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Vamos ler, porque a gente não vai ler só o versículo 9. Primeira carta de Ial-Hana, é a carta, né, no capítulo 1 da primeira carta, capítulo 1. Primeira carta de João, de Ial-Hana, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Amém? A partir do versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahshua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos dar uma pausa aqui. Então, primeira condição, a dizer que tem comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas. O que é andar nas trevas? Andar uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida indiferente à vontade dEle. Isso é andar nas trevas. Como é que os filhos da luz andam nas trevas? Existem filhos da luz que estão andando nas trevas. Lamentavelmente. Existem graves consequências para isso. Okay? Depois o versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele também está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Essa comunhão, gente, não é uma comunhão superficial, não é uma comunhão nominal da boca para fora, de palavras, de elogios, de dizer eu quero bem a você, não. É uma comunhão real, sincera, de coração mesmo. Então, se nós andarmos à luz como Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E aí o que vai acontecer por causa dessa comunhão santa? O sangue de Yahshua, Filho de Yahweh Altíssimo, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, há quem esteja tão distante da palavra, da verdade, que diz: não, eu não tenho pecado nenhum, então minha vida assim, sou uma pessoa tão boa. É porque essa pessoa não tem conhecido ainda a luz, a verdade. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai conseguir enxergar detalhes que no escuro você não vê. Então, quando a pessoa diz: não tenho pecado nenhum, é porque essa pessoa está no escuro. Pode até ter crido para a salvação, mas está longe da palavra. Nós precisamos examinar a palavra. Tua palavra é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Vamos dizer de qual? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra, ela é essa luz. Agora, quem é hoje em dia que está investindo o seu tempo na palavra? Então existe hoje uma multidão de crente superficial, de religioso, de líderes. Eu vejo tanta coisa sem fundamento na Escritura, de pastores, de líderes, de pregações aí em rádio, né, nas mídias, aí no TikTok da vida, no Instagram, falando coisas que não tem fundamento na Escritura. E com muitos seguidores ali, os seguidores dando lá a sua aprovação, dizendo, dando lá o seu impulsionamento àquele conteúdo. Então isso mostra pessoas que estão andando nas trevas. Andando nas trevas. Bem, o arrependimento, gente, ele abre o caminho para o recomeço. Por isso, no comecinho desse culto, eu disse assim: olha, nós cremos que muitas coisas poderiam ser totalmente diferentes. Se houvesse arrependimento, se houvesse oração, males teriam sido evitados, vitórias teriam sido obtidas, o Evangelho também teria avançado muito mais. Mas existem pessoas, né? Quantas coisas aconteceram e acontecem ainda hoje no meio evangelical,
que são simplesmente vaidade, obra dos homens e obras de demônios, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então que nós, amados, sabedores dessas coisas, advertidos como estamos agora, possamos direcionar nossa vida em toda a luz na presença do nosso Pai. Amém? Nós vamos ter agora um momento de oração, vou ministrar algo sobre a vida de vocês aqui, e eu quero convidar você que me acompanhou até aqui a vir estar conosco, nos dar alegria da sua presença e ser abençoado aqui e também abençoar. Amém? Vem estar conosco. Um abraço forte, fica na paz e até em breve, se assim o bom Pai permitir. Aleluia, amém.